got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpites aí para essa quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Separei para essa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos para vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço sua ajuda aí para estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube, tá? Mete o dedo no like aí que é de graça, vocês vão estar me ajudando demais. E também comenta aí no vídeo que é muito importante, tá galera? Comenta aí o que você tá achando dos palpites, sua sugestão, crítica, elogio. Comenta aí que seu comentário é muito importante para eu estar tentando cada vez mais melhorar o canal Bet Green para vocês, tá show? Não esquece de comentar aí não que é muito importante. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Então me chama lá que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei aqui para essa quarta-feira são esses jogos, né? A gente vai ter alguns jogos interessantes, vamos ter Copa da Liga Inglesa. Eu particularmente não sou muito fã dessas Copas Europeias, porque as equipes às vezes poupam jogadores, não dá muita importância, mas acredito que esses dois joguinhos aqui é bem interessante. Vamos ter reta final aí do Brasileirão, Taça de Portugal, vamos ter aqui Campeonato Italiano, Bundesliga, vamos ter alguns jogos interessantes, né? Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é um jogo que já começa tarde, né? 2h30 da tarde nosso primeiro jogo, né? Campeonato Italiano Série A, Sassuolo contra Roma. Jogo na casa do Sassuolo. Sassuolo que é uma equipe chata, né? Especialmente quando joga em casa, né? Jogando em casa aqui nesse campeonato, por exemplo, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 10 gols marcados, 6 gols sofridos. Uma campanha boa jogando em casa. Fora de casa, a Roma tem a campanha também muito boa, né? 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 10 gols marcados, 8 gols sofridos. 24 vitórias seguidas aí fora de casa. E nesse confronto é muito interessante porque a Roma vencendo esse jogo, ela vai a 28 pontos. Então sobe 2, 3 posições aqui, dependendo dos outros resultados, né? Então, querendo ou não, ela pode entrar aqui nesse G4 aqui, que dá vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Então, é um jogo muito importante aí para Roma vencer fora de casa. Só que, como eu falei, o Sassuolo é uma equipe chata, né? Então, pode querer aí encrespar a vida aí do time da Roma, né? Tá certo que dos últimos 5 jogos aí, a equipe só venceu uma e perdeu 4 partidas, né? Então, não vem de uma sequência nada legal. A Roma oscila bastante nesse campeonato, né? Dos últimos 5 jogos aqui, 3 vitórias e 2 derrotas. Assim, a campanha é melhor do que a Sassuolo, né, obviamente, mas a princípio aqui acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né, acredito que é jogo interessante para 2 gols ou mais e também para assistir gol das duas equipes. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio, que na minha opinião aí é a mais segura para esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar arriscando é o ambos marcam, acredito que o Sassuolo jogando em casa marca um golzinho e a Roma aí, como tem chance de entrar no G4 aí do italiano, também tem chance de marcar um gol, quem sabe até mais. Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter um jogo importante aqui, né? Jogo que foi adiado aqui do campeonato holandês, primeira divisão, né? Jogo entre Ajax e Vitesse, jogo na casa do Ajax, né? Esse jogo que acontece 4 horas da tarde. São as duas equipes aí que tem jogos atrasados, né? O Ajax aí com 12 partidos e o Vitesse aí com 12 partidos também, né? Tem o Cambu aqui também que tem 12 partidos, né? E o Feyenoord, né? São as duas equipes aqui que tem um jogo a menos do que as demais equipes, né? O Ajax vencendo esse jogo, ele reassume a liderança, né? No clássico aí contra o PSV levou a melhor, jogando fora de casa venceu por 2-1, né? Eu dei até esse palpite aqui falando que era jogo bom para ambos marcos e para mais de 3 gols, né? No caso, mais de 2 gols, né? 3 gols ou mais, e acabou que bateu, né? E agora o Ajax precisa mais do que nunca vencer esse jogo, né? E vai pegar o Vitesse que tá aqui embaixo, né? O Vitesse não faz a campanha nada legal, né? 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados, 26 gols sofridos. O Ajax, por sua vez, aí tem o segundo melhor ataque, né? Ficando atrás aí do seu arquirrival, que é o PSV, né? Que tá com 42, o Ajax aqui tem 39 gols marcados, 12 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Ajax costuma levar melhor, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias do Ajax e 1 empate, né? E como vocês podem ver, sempre costuma aí bater 3 gols ou mais nesse confronto direto. Pelo menos dos últimos 5 jogos aconteceu isso. Com isso, a gente vai ter 2 oportunidades aqui nesse jogo, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica mais de 2 gols e meio, que é bem interessante, né? Na minha opinião, aí bem seguro esse mais de 2 gols e meio para esse confronto. Segunda opção que a gente pode estar arriscando aqui, casa vence no primeiro tempo, tá? O Ajax venceu o primeiro tempo. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-1 casa, 3-1 para o Ajax.
Agora vamos para mais um jogo, campeonato alemão, primeira divisão, né, a Bundesliga, jogo entre Red Bull Leipzig contra o Freiburg. Freiburg que vai fazer uma campanha muito boa, por sinal, né? Esse jogo vai ser na casa do Leipzig, mas vai ser um jogo bem complicado, tá? O Leipzig aí tem até um pouquinho de favoritismo, mas como eu falei aí, o Freiburg tá numa posição muito boa e eu vou estar mostrando para vocês. Esse jogo que acontece 4h30 da tarde, tá, galera? Vamos dar uma olhada na classificação aqui. O Freiburg a gente vê que é o vice-líder do campeonato, né? 23 vitórias seguidas, venceu o Werder Bremen, venceu o Schalke 04 e venceu o Colônia, né? 23 vitórias seguidas aí, o que dá uma motivação extra para a equipe, né? O time do Leipzig vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Hoffenheim fora de casa e venceu o Leverkusen em casa, né? Então, querendo ou não, são duas equipes que vêm bem nesse campeonato, mas como eu falei, né? O Freiburg vai apresentando bom futebol até o momento, né? 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, enquanto o time da casa, o Leipzig, tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 25 gols marcados, 19 gols sofridos por Leipzig, 20 gols marcados e 13 gols sofridos aqui por Freiburg. Esse jogo aqui a gente vai ter duas oportunidades, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando aqui para vocês é a dica ambos marcam. Acredito que tem grande chance aí de bater gols das duas equipes, né? Tanto o Leipzig marcando um golzinho, como o Freiburg, mesmo jogando fora de casa, também tem chance de marcar um gol. Segunda opção também muito boa é o mais de 2,5 gols. Jogo excelente aí para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Escócia, né? A primeira divisão, a Premiership, jogo entre Motherwell contra o Celtic, jogo 4h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Motherwell. Na classificação a gente vai ver que o Celtic é líder isolado, né? O time já botou aqui 7 pontos de vantagem para o seu arquirrival, que é o Rangers, então o time está muito bem, né? 12 vitórias e apenas uma derrota, 46 gols marcados, 11 gols sofridos. Vai pegar o Motherwell que está aqui em nono lugar, né? Com 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 18 gols marcados, 19 gols sofridos, 16 pontos até o momento. Dos últimos 5 jogos aqui, 4 derrotas e 1 vitória apenas. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, Celtic grande favorito, né? Venceu os últimos 5 jogos aí nesse confronto direto contra o Motherwell. Então, acredito aí que nesse jogo não vai ser diferente, tá? Acredito que vai ser jogo excelente aí para assistir 3 gols ou mais. E vamos ter favoritismo aqui também do Celtic para vencer esse jogo, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2,5 gols na partida. Segunda opção aqui, que também é muito boa, a gente pode estar pegando fora vence, né? O Celtic para vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-1 fora, 3-1 pro Celtic. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, vamos ter aqui a Inter de Milão contra o time do Bolonha, jogo 4h45 da tarde, jogo na casa da Inter, que tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? A Inter andou vacilando aí um pouco, né? 8 vitórias, 5 derrotas, né? Vinha de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas, aí na última rodada perdeu para Juventus, né? A Juventus que não tá bem no campeonato e conseguiu aí vencer, né? Tá certo que a Juventus começou a dar uma reação, né? Venceu o Torino, venceu o Empoli, venceu o Lecce, aí foi e venceu a Inter também, né? Mas querendo ou não, achei que ia ser um jogo mais equilibrado, talvez por empate ou até mesmo vitória da Inter, mas acabou que a Inter perdeu, né, e quebrou essa sequência aí de vitórias, mas acredito que agora jogando em casa aí contra o Bolonha, que vem de uma sequência muito boa também, né, 3 vitórias aí, venceu o Torino, venceu o Monza e venceu o Lecce, né, então vem de 3 vitórias seguidas aí, o que pode dar uma motivação extra para a equipe, mas eu particularmente acredito que a Inter aqui tem grande favoritismo, especialmente jogando em casa e depois de perder para a Juventus, né, vai em busca dessa vitória aí para somar mais 3 pontos, vencendo vai a 27 pontos, então pode subir aqui umas 2, 3 posições no mínimo, e acredito que isso vai acontecer. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, para a Inter vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo vai ter um golzinho pelo menos. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 Inter, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui, né? Vamos ter 2 jogos aqui da Copa da Liga Inglesa. O primeiro aqui é o Liverpool contra o Derby. Jogo que acontece 5 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Liverpool. Fica ligado na escalação, tá, galera? Porque se o Liverpool resolver botar os reservas aí, pode acabar complicando aqui o nosso palpite. Mas a princípio aqui, a equipe deve ir com os titulares, tá? Pelo que eu tava dando uma olhada ali, deve ir. Mas como o jogo é só amanhã, né? Tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, então o jogo é amanhã, na quarta-feira. Pode acontecer aí de ter alguma notícia aí do Liverpool resolver botar aí os seus reservas e preservar aí os jogadores para poder a disputa da Premier League, né, do campeonato inglês. Então tem que ficar ligado isso aí. O time vem de 2 vitórias muito importantes, né, venceu na Liga dos Campeões o Napoli por 2-0 e na última rodada venceu o clássico contra o Tottenham fora de casa por 2-1. O Derby County, por sua vez, aí é uma equipe da terceira divisão, se eu não me engano, né, terceira divisão da Inglaterra, né, então assim, o nível de futebol é bem diferente, né. No confronto direto a gente vê que o Liverpool venceu todas, né, e acredito que nesse jogo aqui não vai ser
diferente, né? O Liverpool favoritismo para vencer e uma partida também interessante para gols, né? Acredito que vai sair pelo menos 3 gols ou mais nesse confronto. A princípio a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Liverpool vencer esse jogo. Segunda opção aqui também muito boa é o mais de 2 gols e meio, né? Jogo excelente para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-0 casa, 3-0 pro Liverpool. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa da Liga Inglesa. Vamos ter aqui um clássico, né? Manchester City contra Chelsea. Jogo 5 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Manchester City. A mesma coisa que eu falei anteriormente aí no jogo do Liverpool. Eu falo para esse jogo, né? Ficar ligado nas escalações. A princípio aqui o Manchester City, por se tratar de um clássico, deve ir com o seu time titular. Deve poupar um ou outro jogadores, né? Mas a princípio deve ir com seus titulares. Mas como eu falei, né? Como eu vi hoje de manhã, assim, tava mostrando aqui que deve ir com o time titular, né? A provável escalação aí, maioria dos jogadores titulares. Mas deixa para dar uma olhada aí, porque o jogo acontece 5 horas da tarde. Então, tenta dar uma olhada aí quando for umas 2 horas da tarde, ver se realmente o time vai com seu elenco titular. A princípio aqui, eu acredito muito no favoritismo do Manchester City, né? Para vencer esse clássico aqui contra o Chelsea. E a gente vai dar uma olhada aqui que o Manchester City vem de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias e um empate aí nos últimos 5 jogos, enquanto o Chelsea oscila um pouco, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No confronto direto aí tem o equilíbrio, né? A gente vai ver aqui, ó, o Manchester City venceu os últimos 2 jogos, mas antes aqui em 2021 o Chelsea venceu os 3 jogos, né? Pela Liga dos Campeões e uma aqui pela Copa da Liga Inglesa mesmo, né? Pela Copa da Inglaterra, na verdade, e uma pela Premier League, pelo campeonato inglês. A princípio aqui nesse jogo, galera, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu particularmente tô achando que vai ter poucos gols, tá? Acredito aí em uma partida com 2 ou 3 gols no máximo. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Manchester City vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar arriscando é o menos de 3 gols e meio. Acredito que vai ser jogo aí bem estudado, as equipes não vão avançar tanto, então acredito que vai ser jogo aí para 2 ou 3 gols no máximo. Então menos de 3 gols e meio aqui é uma segunda opção também interessante. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando aqui 2-0 casa, 2-0 pro Manchester City. Agora vamos para mais um jogo, Taça de Portugal, vamos ter aqui Estoril contra o Benfica, né? Benfica tá muito bem, né? Não só no Campeonato Português, mas na Liga dos Campeões, tá jogando direitinho, né? E esse jogo que acontece 5h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Estoril, mas na minha opinião aí o Benfica é grande favorito, né? O Estoril aí vem de alguns resultados aí bem adversos, né? Principalmente aqui na Liga Portugal aqui, né? O Campeonato Português. O último jogo aí que foi contra o Benfica foi lá e meteu 5-1 jogando muito, tá? E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, tá? Benfica, assim, favorito demais para vencer e também o jogo é interessante para gols, né? No confronto direto a gente vê que dos últimos 5 jogos aqui, 4 vitórias do Benfica e um empate, né? E na maioria das vezes aqui sempre costuma sair 2, 3 gols ou até mais, tá? Então nesse jogo a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que o mercado de gols aqui é mais safe. Então a gente vai com mais de 2 gols e meio na partida como primeira opção. Segunda opção a gente pode estar pegando aqui fora vence, pro Benfica vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-1 Benfica, 3-1 fora. Como eu falei também, né, só ressaltando, galera, ficar ligado na escalação também que isso influencia. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos, que é do Brasileirão Série A, né? O primeiro aqui é o Fluminense contra o Goiás, jogo 7 horas da noite, jogo na casa do Fluminense. Fluminense que vem jogando muito bem, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate, né? Vem de uma sequência muito boa e vencendo equipes fortes aí, teoricamente, né? Venceu aqui o Corinthians e venceu o São Paulo, né? Numa virada aí contra o São Paulo, jogando muito, né? Setor defensivo de São Paulo também, pelo amor de Deus. Mas, querendo ou não, aí conseguiu aí 2 vitórias importantes nesses últimos 5 jogos. O Goiás, por sua vez, vem de uma vitória contra o Juventude, que já está rebaixado, né? Então não foi uma vitória assim surpreendente. Era uma vitória que já esperava, né? Mas foi apenas 1-0. E no restante dos jogos aqui, o time na Copa Verde, aqui, se eu não me engano, Copa Verde, empatou e foi desclassificado nos pênaltis contra o Real Noroeste. Aí vem de 2 empates aqui no Brasileirão contra o América Mineiro e contra o Corinthians e uma derrota aí contra o Atlético Paranaense. No confronto direto aqui a gente vê que nos confrontos mais recentes o Fluminense não teve problema para vencer, né? 3-2 nesse mesmo Campeonato Brasileiro no primeiro turno, né? 3-2 jogando lá em Goiás. E em 2021 venceu por 3-0, em 2020 venceu por 4-2. Aí o Goiás em 2019 surpreendeu e venceu por 3-0, em 2019 venceu por 1-0, né? O time do Goiás aqui estava bem, o Fluminense estava mal em 2019. Né? A princípio aqui acredito que o Fluminense tem grande favoritismo para vencer, né? O campeonato já está completamente resolvido para as 2 equipes, né? O Fluminense aí por sua vez aí só vai tentar ficar numa posição um pouco melhor, tá em terceiro lugar, talvez o time vai brigar aí para ficar em segundo lugar para premiação, né? O dinheiro aí é bem
bem mais alto, né? Então o time vai querer ir em busca aí dessa segunda colocação aí para pegar o vice-campeonato brasileiro. E o Goiás vai tentando se manter aqui, né? Tá bem próximo, né? Acredito que dificilmente perde essa vaga aqui na Sul-Americana, e Libertadores já é mais distante, né? O time teria que vencer as duas últimas partidas e torcer para as equipes tudo aqui perder. Então é bem difícil disso acontecer. A princípio a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, pro Fluminense vencer esse jogo. Segunda opção também muito boa, é mais de um gol e meio. Mais de um gol e meio aqui também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-0 casa, 2-0 pro Fluminense. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter um jogo muito importante, né, para as duas equipes, né? A gente vai ter o confronto aqui dos Atléticos, né? Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. Jogo 9h30 da noite, o jogo vai ser lá em Goiás, na casa do Atlético Goianiense. E a gente vai ver na tabela de classificação que as duas equipes estão assim numa situação aí complicada, mas uma complicada para boa e uma complicada para ruim, né? O caso do Atlético Goianiense é o seguinte: o time está na zona de rebaixamento, vencendo esse jogo vai a 37 pontos, vai torcer para um tropeço aí do Cuiabá contra o Atlético Mineiro, né? E no último jogo aí vai depender do Cuiabá para poder perder esse jogo também, né? O Cuiabá teria que perder os dois últimos jogos, ou pelo menos empatar um, né? Perder um, empatar um, e o Atlético Goianiense ganhar os dois. Só que vai pegar o Atlético Paranaense, que ainda tá brigando aqui para conseguir uma vaguinha nessa fase de grupo direto da Libertadores, né? Isso porque tem o América Mineiro e o Atlético Mineiro aqui com 52 pontos e o Atlético Paranaense com 54. Então vai ser um jogo aí, na minha opinião, aberto, tá? Vai ser um jogo aí que tanto o Atlético Goianiense vai em busca dessa vitória para se livrar do rebaixamento, como o Atlético Paranaense vai sair pro jogo também em busca dessa vitória aí para conseguir o acesso direto para a Libertadores, para não ter que participar daquela repescagem, né? Então acredito que vai ser um jogo interessante para gols, tá? Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols ou mais, e vamos ter chance também de assistir gol das duas equipes, né? Já que vai ser um jogo aberto. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção aqui que a gente pode arriscar é o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo, vou arriscar aqui uma vitória do Atlético Paranaense por 2-1, 2-1 fora. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. O primeiro bilhete é esse daqui, ó. And I'm